Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Para a gente falar nessa noite sobre a história de Jacó, que provavelmente você já conhece. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Vocês encontraram, sim ou não? Sim, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte, meus irmãos: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí, por enquanto, meus irmãos, vocês podem deixar sua Bíblia aberta. A gente vai voltar para o texto, mas eu quero fazer mais uma oração com você. Pode ser? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir ao Senhor nessa hora mais uma vez, para que o Senhor possa nos auxiliar nessa noite, para que nós possamos compreender aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Senhor, é por isso que nós saímos das nossas casas nessa noite chuvosa, porque nós desejamos ouvir as palavras de Deus, não as palavras de um homem, mas as palavras que saem da sua boca, as palavras que saem da Escritura Sagrada. Foi isso que nós viemos buscar aqui nessa noite. Então, Senhor, que no nosso meio hoje aqui, que ninguém se distraia, que ninguém fique disperso, mas que todos nós possamos receber a nossa porção, para que o nosso coração seja encorajado e seja consolado pela palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda, gente? Irmãos, quero falar com vocês nessa noite sobre quando Deus nos fere. Amém? Quando Deus nos fere. Eu já vou voltar para esse texto que nós lemos, mas eu quero só voltar um pouco com você na história para entender como é que a gente chegou aqui em Gênesis capítulo 32. Meus irmãos, eu gosto muito de assistir vídeos de receita no Instagram. Eu não sei se você também é assim. E é muito engraçado quando você entra no vídeo de uma receita de bolo de chocolate, por exemplo. E aí você abre os comentários da receita, sempre tem alguém comentando: nossa, que receita maravilhosa, vou fazer, vou testar em casa. Só tem um detalhe: dos ingredientes, eu não tenho chocolate, eu não tenho ovo, eu não tenho fermento, eu não tenho farinha. Tem como eu adaptar a receita com aquilo que eu tenho em casa? E eu fico pensando, tem como, é só você não fazer a receita, ou então você vai no mercado, compra tudo que precisa, você volta para poder fazer a receita. Meus irmãos, logo depois que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, Deus ele começou a lidar imediatamente com as consequências do pecado no mundo. Como? Prometendo um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. E aí depois disso ele chama então um homem chamado Abraão e faz uma promessa para esse homem. E aí dentro da promessa que Deus fez para Abraão estava um povo, que além de revelar quem Deus é para o mundo, também é o povo aonde Jesus iria nascer. Jesus é judeu, meus irmãos, sim ou não? Você concorda comigo? E o povo judeu começa em Abraão. E a promessa, meus irmãos, que Deus fez para Abraão, ela tinha 3 partes, ou 3 pontos importantes. Deus prometeu para Abraão um povo, uma terra e um filho. Você pode repetir comigo? Um povo, uma terra e um filho. E aí, meus irmãos, o que nós vamos ler no restante do livro do Gênesis é o desenvolvimento dessa promessa que Deus fez para Abraão. Só que, meus irmãos, assim como essas pessoas que comentam no Instagram, tinha só um detalhe. Deus prometeu para Abraão um povo, uma terra e um filho. E se a gente parar para pensar, toda a promessa que Deus fez para Abraão dependia de Isaac nascer. Sim ou não, gente?
porque a descendência dele precisava continuar. Só que, meus irmãos, tinha um detalhe. Sara, esposa de Abraão, era estéril. Então, assim como nos comentários da receita, Deus fez várias promessas, mas tinha um detalhe. Tudo dependia do filho, mas a esposa de Abraão não conseguia engravidar. Só que aí, meus irmãos, o tempo passa, né? Isaac, ele nasce. E depois que Isaac está com uma certa idade já, ele se casa com Rebeca. E aí, meus irmãos, de novo a gente vê a esterilidade na história. Rebeca também era estéril. E quando nós começamos, meus irmãos, a ler a história do povo de Israel no Antigo Testamento, isso não era novidade, né? A maioria das esposas dos patriarcas, né, dos homens que Deus chamou para começar a nação de Israel, meus irmãos, quase todas essas mulheres, elas eram estéreis. E aí, não por coincidência, Deus vai se apresentar no livro do Gênesis várias vezes como sendo o Deus El Shaddai, que no hebraico significa o Deus Todo-Poderoso. E pastor, por que Deus se apresenta no livro do Gênesis como sendo Deus Todo-Poderoso? Porque, meus irmãos, se Deus não cumprisse Ele mesmo a promessa que Ele fez para Abraão, nada ia acontecer. Meus irmãos, se Deus não intervisse na história do povo de Israel fazendo milagres entre as pessoas de outra maneira, nada ia acontecer. Eu e você, nós passamos por algumas situações na nossa história, né? Onde depois da gente ter já colocado todo o nosso esforço, onde depois das nossas tentativas terem falhado, todas elas, a gente olha para o céu e diz, agora é só Deus que pode fazer. Você já fez isso? E agora é só Deus que consegue resolver. Sendo, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que todas as coisas do universo são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Então, meus irmãos, quando tinha os seus contatos, quando tinha o seu esforço, quando tinha a minha força, meus irmãos, ali já era Deus. Deus não começou a agir depois que a gente se cansou. Meus irmãos, desde o começo da história, é Deus que está fazendo todas as coisas. Sim ou não, gente? Eu assisti um vídeo no Instagram essa semana de uma menininha brincando com bambolê. E aí ela tá girando o bambolê na cintura, achando que tá arrasando, né? Achando que tá mandando muito bem. Mas aí depois a câmera abre e você vê que é o pai dela que tá girando o bambolê em volta dela. Mas ela acha que ela tá mandando super bem. Meus irmãos, essa é a vida do crente. Essa é a vida cristã. A gente acha que a gente está mandando super bem, né? Está girando o bambolê a toda em volta da cintura. Mas, irmãos, é Deus que está sustentando todas as coisas. É Deus que está fazendo a nossa vida girar. É Deus que está colocando todas as coisas no lugar. E aí, para poder encurtar a história, a Rebeca, que também é estéril, fica grávida. E agora, dentro da barriga dela, tem 2 crianças, tem 2 meninos. Só que, meus irmãos, a palavra vai dizer que durante a gestação começou a acontecer uma luta, uma briga dentro do ventre, dentro da barriga de Rebeca. E aí ela vai consultar a Deus, que era o obstetra disponível na época. Senhor, o que está acontecendo aqui dentro da minha barriga? E Deus vai responder para ela, olha, 2 povos vão sair de você. 2 nações vão se dividir de dentro do seu ventre. Só que o irmão mais velho, ele vai servir o irmão mais novo. E aí, meus irmãos, na hora do parto, a gente descobre, né, que eram gêmeos. E o primeiro, o mais velho, ele era ruivo, coberto de pelos. E justamente por isso, então, né, colocaram o nome dele de Esaú. E o irmão que veio depois, ele saiu com a mão segurando o calcanhar do irmão que saiu na frente. E aí, então, colocaram o nome dele de Jacó. Meus irmãos, o nome antigamente era um assunto muito sério para as pessoas do Antigo Testamento, né? Porque o nome podia ser uma expressão daquilo que os pais queriam, desejavam para aquela criança, mas o nome também poderia ser uma lembrança daquilo que aconteceu no parto. Tanto é que Esaú significa literalmente coberto de pelos ou então peludo. E Jacó significa aquele que segura, né? Aquele que agarra o calcanhar. E é quando você ouve sobre uma pessoa que agarra o calcanhar, o que é que vem na nossa cabeça, meus irmãos? Alguém que gosta de passar as pessoas para trás, sim ou não? Né? O significado do nome de Jacó não fala, né, somente sobre isso. Fala também de uma pessoa obstinada, uma pessoa que não desiste fácil dos seus objetivos, mas também de alguém que gosta de passar, né, os outros para trás. Então, meus irmãos, desde a gestação desses 2 irmãos, Esaú e Jacó, a gente começa a entender que vai ter um problema lá na frente.
Vai ter uma briga que vai acontecer quando esses dois crescerem, porque duas nações estão se dividindo dentro do ventre de Rebeca. Só que, meus irmãos, o que me chama a atenção quando Deus fala com Rebeca é o seguinte, ele fala, o irmão mais novo vai ser mais poderoso do que o mais velho. O irmão mais velho, a nação que vai sair dele, essa nação vai servir a nação que vai sair do irmão mais novo. E isso, meus irmãos, era muito incomum. Qual era o comum dessa época? O irmão mais novo servia o irmão mais velho. Quem aqui é irmão caçula ou então é irmão do meio? Levanta a mão. Você provavelmente conheceu bem durante a sua vida essa dinâmica, né? Do irmão mais novo ter que servir o irmão mais velho. Talvez quando você nasceu, você que é o caçula ou então é o irmão do meio, você ficou sendo o mordomo dos seus outros irmãos até que você tivesse idade suficiente para mandar eles se virarem, né? Mas até que você era menor, era fulano, pega um copo d'água. Fulano, vai na cozinha para mim. É assim ou não era? Né? Por quê? Desde sempre, o mais novo serve ao mais velho. Só que aqui, meus irmãos, Deus está falando que ele vai inverter esse jogo. E o mais velho vai servir ao mais novo. E, meus irmãos, ser o irmão mais velho nessa época aqui trazia muitos benefícios. Porque quando o pai da família morresse, quem é que ia tomar conta da comunidade? Quem ia tomar conta da família? O irmão mais velho. Quando o pai morria, meus irmãos, o irmão mais novo, ele tinha que se mudar do lugar onde a família morava e ele tinha que ir tentar a vida, tentar a sorte numa outra terra. Só que além disso, meus irmãos, quando o pai morria, o irmão mais velho recebia mais dinheiro na herança. Ele recebia 2/3 da herança. Nas partilhas de bem de hoje em dia, né, todo mundo recebe a mesma coisa. Só que naquela época o irmão mais velho recebia uma parte maior da herança. Só que Deus, meus irmãos, ele está deixando muito claro, ele está anunciando para essa família que a coisa seria diferente. E Jacó, meus irmãos, que é o personagem principal aqui da história, mesmo com todos os erros que ele vai cometer, e a gente já vai chegar nesses erros daqui a pouco, meus irmãos, ainda assim, Deus escolheu Jacó para que ele reinasse, para que ele governasse sobre Esaú. Pastor, por que Deus está escolhendo um homem desse para poder carregar o nome do povo dele, mesmo com tanta coisa errada que ele fez? Meus irmãos, aqueles que se aproximam de Deus são pessoas que eu costumo dizer que têm a sua vida explicada pela verdade de Deus. Pastor, como que é isso? Olha para a sua própria vida. Começa a lembrar de algumas situações que você enfrentou, talvez até o dia de hoje. Meus irmãos, muitas situações que nós enfrentamos até aqui, né? Se nós fôssemos pensar de maneira racional, não era nem mesmo para a gente estar aqui. Sim ou não, gente? Eu falo por mim. Eu estou falando aqui das mulheres do Antigo Testamento. A minha mãe era estéril. Então, se eu fosse falar por mim, não era nem para eu estar aqui. Só que, meus irmãos, um cristão, alguém que foi alcançado por Deus, é alguém que tem a sua vida explicada pela verdade de Deus. Talvez o seu colega de trabalho já te perguntou alguma vez, como é que as coisas acontecem na sua vida de uma maneira tão inexplicável? Como é que de uma hora para outra as coisas não são, que não eram, agora de repente as coisas são? Meus irmãos, isso é graça. Isso é Deus na nossa vida. Deus está escolhendo Jacó por pura graça. Deus é o dono da história. Deus muda o jogo a hora que Ele quiser. E Ele está deixando muito claro que nessa história o irmão mais novo vai governar sobre o irmão mais velho. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Então, depois que os gêmeos nascem, depois que eles crescem, a gente vai descobrir que Esaú se tornou um homem do campo. Esaú se tornou aquele homem bruto, rústico e sistemático. Ele era um homem que caçava, né? E além de caçar, ele preparava os animais que ele caçava. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que enquanto Esaú era esse homem da caça, Jacó era um homem pacato, era um homem pacífico que habitava em tendas. Eu falei aqui agora sobre os irmãos, né? Famílias que têm mais de um irmão. E geralmente a gente tem medo de perguntar para os nossos pais durante um tempo, né? Quem será que é o filho preferido do meu pai? Eu não sei se você já fez essa pergunta alguma vez para o seu pai ou para sua mãe. Só que, meus irmãos, nessa história aqui, os lados estão muito bem divididos. A palavra vai dizer que Isaac preferia descaradamente Esaú, porque Isaac se deliciava, né, das comidas que Esaú caçava e fazia.
Ao passo que, meus irmãos, Rebeca preferia descaradamente Jacó. Então, aquela luta que foi anunciada lá no começo, a gente já tem as torcidas organizadas aqui separadas. Então, nós temos Isaac com Esaú e nós temos também Rebeca com Jacó. E aí, meus irmãos, certo dia, Esaú, ele voltou, de uma caçada e o seu irmão Jacó estava fazendo um ensopado, estava fazendo uma sopa de lentilhas. E aí a gente começa a perceber que, de fato, nenhuma família, é única na história. Algumas coisas acontecem desde antigamente. Esaú chega para Jacó e fala, olha, eu quero comer um pouco dessa sopa que você está fazendo. Qual é a resposta, meus irmãos, de Jacó? Você vai ter que me dar algo em troca. De novo, gente, irmãos convivendo são exatamente dessa forma. Fulano, me dá chocolate. Fulano, me dá bala. O que é que você vai me dar em troca? Então, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem dessa maneira. Então, Jacó, eu quero um pouco da sopa que você está fazendo. Esaú, o que é que você vai me dar em troca? Para que eu te dê um pouco da sopa de lentilha que eu estou fazendo, eu quero que você passe para mim o seu direito de primogenitura. Eu quero que você abra mão da sua parte extra na herança. Eu quero que você venda para mim o seu direito de nascimento para que você possa, então, provar da sopa que eu estou fazendo. Meus irmãos, a palavra vai dizer que Esaú estava faminto. E qual foi o pensamento dele? Do que me adianta ter o meu direito de primogenitura se o meu estômago está grudado nas costas? O que vai adiantar a minha parte extra da herança se agora eu estou morrendo de fome? O que vai adiantar eu ter que ficar responsável pela minha família quando meu pai morrer, sendo que agora tudo que eu mais quero é só colocar as minhas pernas para cima, descansar um pouco e comer essa comida? Talvez, meus irmãos, numa outra circunstância, se Jacó tivesse oferecido para Esaú, olha, eu quero tal coisa em troco do seu direito de primogenitura. Talvez, meu irmão, numa outra situação, Esaú teria dito, Jacó, você está maluco? Eu não vou passar o meu direito para você. O meu direito de primogenitura é meu. Só que, meus irmãos, como Esaú está com fome, ele cede o seu direito de primogenitura. E existe, meus irmãos, muitas coisas, muitas vezes absurdas, que a gente faz quando nós estamos com fome. Tem um comercial, que não sei se passa na televisão ainda, mas ele é muito bom, daquele chocolate chamado Snickers. E aí a propaganda mostra várias pessoas passando do ponto, porque elas estão com fome. E aí no final alguém vai, abre um chocolate, dá para a pessoa e aparece no final, Você fica sem filtro. Você fica irritado, você fica nervoso, você fica estressado quando você está com fome. Então, meus irmãos, talvez numa outra situação, Esaú não teria aceitado essa proposta, mas porque agora ele está com fome, ele cede a proposta do seu irmão. Meus irmãos, essa parte da história não é o ponto central, da mensagem de hoje, mas existe, meus irmãos, uma lição muito importante para nós aqui. Muitos, meus irmãos, muitas vezes com uma fome de serem aceitos, com uma fome de serem amados, com uma fome de serem respeitados, com uma fome de ter dinheiro, com uma fome de serem vistos pelas pessoas. Meus irmãos, muitas pessoas estão abrindo mão da sua eternidade com Jesus Cristo por causa de uma fome momentânea, por causa de uma fome passageira. Porque, meus irmãos, aquela sopa que Esaú tomou naquela hora, ela iria acabar mais cedo ou mais tarde. Sim ou não, gente? Mas o direito dele de primogenitura iria trazer para ele muitos mais benefícios do que uma sopa. Só que, meus irmãos, a necessidade presente, a necessidade do agora, fez Esaú tirar os olhos do futuro. E, meus irmãos, quantas pessoas, pela fome que estão sentindo agora, pela fome de reconhecimento, pela fome de amor, pela fome de propósito. Meus irmãos, muitas pessoas estão abrindo mão de uma eternidade com Cristo, trocando Jesus por um prato de lentilha. Trocando Jesus, meus irmãos, por algo que vai acabar daqui a 5 minutos. Trocando Jesus, meus irmãos, para algo que vai acabar daqui a 5 ou 10 colheradas. E aí, quando acabar, a gente vai talvez cair em si. E a gente vai pensar, o que foi que eu fiz? Pelo que foi que eu troquei a minha eternidade ao lado de Jesus Cristo, eu troquei por uma simples sopa.
Eu troquei por um simples prato de lentilhas. Então, meus irmãos, quando nós estamos com fome, de novo, a gente muitas vezes faz coisas absurdas. Quem aqui fica estressado quando está com fome? A minha mão é a primeira que levanta, né? Pastor, o senhor é tão gente boa, o senhor é tão calmo, você nunca me viu com fome. Nem logo depois de acordar, por isso que você pensa isso. Se você me vir com fome depois de acordar, o seu pensamento a respeito disso vai mudar completamente. Mas nós fazemos, meus irmãos, coisas absurdas muitas vezes para saciar uma fome que nós temos dentro de nós. É quando nós estamos com fome que a gente diz, né? Eu vou fazer o que for preciso para poder saciar essa fome que eu tenho aqui dentro. Só que, meus irmãos, falar essa frase, eu vou fazer o que for preciso, quando eu tenho um coração pecador, é muito perigoso. Porque eu falo que eu vou fazer o que for preciso e eu realmente faço o que for preciso, inclusive aquilo que desagrada ao Senhor. Inclusive aquilo que Deus não quer que eu faça. Então, meus irmãos, existe uma fome dentro de cada um de nós que estamos aqui, mas essa fome é pela eternidade. E, meus irmãos, aquele que é o Pai da eternidade é Jesus Cristo. Aquele que tem eternidade, meus irmãos, para poder compartilhar com a gente, não é outro senão o próprio Deus. Nós não vamos saciar a nossa fome, gente, por aquilo que é eterno nos lugares errados. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Mas continuando, então, para a gente poder chegar em Gênesis 32. Jacó começou o plano dele para poder tomar o direito de primogenitura do seu irmão. Ele já conseguiu, porque o próprio Esaú passou para ele agora o direito. Só que, meus irmãos, Jacó, ele quer mais. Jacó, ele quer ir além. Jacó, ele quer concretizar esse plano dele de maneira oficial. E aí lá no capítulo 27 de Gênesis, o texto vai dizer que os olhos de Isaac, eles estavam fracos. E Isaac já não enxergava mais muita coisa, porque ele era um homem muito, mas muito idoso. E aí, meus irmãos, um dia, Rebeca houve uma conversa entre Isaac e Esaú. Eu falei no começo que Isaac preferia Esaú por conta da comida que Esaú fazia. Sim ou não, gente? Sim. E aí ele fala, filho, vai caçar algum animal, prepara esse animal para mim, e quando você voltar da sua caçada e trouxer a comida para mim, eu vou então te abençoar. Meus irmãos, Rebeca ouve essa conversa, ela vai para Jacó e fala o seguinte, filho, eu ouvi a conversa do seu pai com o seu irmão, e quando o seu irmão voltar, o seu pai vai abençoar ele. Então sai agora você, traz um animal para mim, eu vou preparar esse animal, você vai levar essa comida para o seu pai, e o seu pai então vai te abençoar no lugar do seu irmão. E aí, meus irmãos, Jacó pergunta, mas mãe, o meu irmão ele é peludo, ele é coberto de pelos. O meu pai, na hora que ele colocar a mão em mim, ele vai saber que eu não sou meu irmão. E ela surge com uma outra solução. Desses animais que você trouxer, a gente vai tirar a pele, vamos colocar na sua mão, no seu pescoço, e quando o seu pai passar a mão em você, ele vai achar que é o seu irmão. E aí, meus irmãos, Jacó e Rebeca, eles vão à frente com esse plano. Jacó se coloca diante do pai dele, né, que muito confuso, ouvindo a voz de um filho, mas achando que é o outro, né, ele vai então e abençoa Jacó no lugar de Esaú. E, meus irmãos, nessa época aqui, a bênção de um pai, principalmente no leito de morte, era algo muito sério. A bênção proferida por um pai, principalmente antes de morrer, era algo muito sério. Porque, meus irmãos, nessa época aqui não existiam contratos. As pessoas não assinavam contratos. E talvez por isso as pessoas no Antigo Testamento tinham mais palavra. Hoje nós temos vários contratos e as pessoas não têm mais palavra. Sim ou não? Talvez você já fez aquilo que nós chamamos de um contrato de boca, né? Você combinou com a pessoa. Não, fulano, você me paga quando você puder. E você está até hoje esperando a pessoa te pagar aquilo que ela te deve. Por quê? Foi um contrato de boca, meus irmãos. E muitas pessoas hoje em dia, elas não têm mais palavra. Só que aí, meus irmãos, o texto vai dizer que quando Esaú fica sabendo aquilo que aconteceu, ele levanta a sua voz, ele começa a chorar, e a partir daquele momento, ele passa a odiar o seu irmão. Porque ele entendia o peso daquilo que o pai dele tinha feito para o irmão dele ao invés dele. E agora ele passou, então,
a odiar o seu irmão. O seu irmão que agora foi abençoado no seu lugar. E, meus irmãos, quando nós começamos a ler o livro do Gênesis, a gente começa a ver que a palavra bênção, dentro do livro do Gênesis, é uma palavra central. É uma palavra importante. Mas olha só que ironia, gente. Depois, de Gênesis 3, então Deus criou Adão e Eva e colocou eles no jardim. Depois de ter criado os dois, Deus vai lá e faz o quê? Abençoa Adão e Eva. Só que, meus irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, o que as pessoas estão tentando fazer depois de Gênesis 3? As pessoas estão tentando se auto-abençoar. Deus prometeu uma bênção para o mundo, mas o que as pessoas estão tentando fazer é se auto-abençoar. Você conhece a história de Abraão. Nós falamos aqui, Deus prometeu uma terra, um povo e um filho. Só que, meus irmãos, Abraão tentou se auto-abençoar. Como, pastor? Se deitando com Agar, gerando Ismael. Abraão tentou, pelo próprio esforço, fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida. E agora, meus irmãos, mais uma vez, nós temos mais um homem na história bíblica tentando se auto-abençoar. Esaú descobre o plano, começa a chorar, passa a odiar o seu irmão, e agora, meus irmãos, Jacó precisa fugir. Agora, com a ajuda da mãe, de novo, ele foge para que o seu irmão não mate ele. Só que agora, meus irmãos, nessa parte da história, começa a se fazer verdade um ditado que eu acho maravilhoso. Pastor, qual que é o ditado? Meus irmãos, o problema do esperto, o problema daquelas pessoas que gostam de passar as outras para trás, é pensar que somente elas são espertas. Sim ou não, gente? O problema de alguém que gosta de passar os outros para trás é pensar que somente ela fica maquinando, como enganar os outros. Porque, meus irmãos, Jacó vai parar na casa de Labão, que era tio da mãe dele. E quando Jacó chega na casa do tio da mãe dele, ele descobre que o tio dele tinha 2 filhas, Lia e Raquel. E a palavra vai dizer que Jacó se apaixonou instantaneamente por Raquel. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas a minha Bíblia diz que Raquel era muito bonita e que Lia tinha uns olhos sem brilho. Eu não sei como determinar exatamente o que significa dizer que uma pessoa tem uns olhos sem brilho, Mas Raquel era muito bonita. E aí Jacó vai pedir para o tio dele para se casar com Raquel. E Jacó disse, não, olha, você vai ter que trabalhar então 7 anos para que você se case com ela. Jacó vai, meus irmãos, e trabalha 7 anos. Só que no dia da lua de mel, da noite de núpcias, Jacó acaba se embebedando, Labão pega a outra filha mais velha, que era Lia, e coloca ela então para consumar o casamento com Jacó. Ele acorda revoltado e Labão inventa uma história, Olha, não é nosso costume dar a filha mais nova primeiro, nós damos a filha mais velha. Então, se você ainda quiser casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E a palavra diz, meus irmãos, que Jacó teve que trabalhar, então, 14 anos para se casar com Raquel. Aquele que enganou seu irmão, aquele que mentiu para o seu pai, ele agora foi enganado. Ele agora foi passado para trás. Só que agora, meus irmãos, chegou o momento, muitos anos depois, Jacó está querendo voltar para sua terra. Jacó está querendo voltar para a casa do seu pai. Só que, meus irmãos, para que Jacó possa voltar para a casa do seu pai, ele vai ter que resolver algumas questões. Principalmente com o irmão dele. Porque, meus irmãos, o fato da gente fingir que algumas coisas não estão acontecendo, não faz essas coisas desaparecerem. Sim ou não, meus irmãos? O fato da gente fingir que não tem algumas coisas acontecendo na nossa vida, não faz essas coisas desaparecerem de maneira mágica. Eu li uma frase há um tempo atrás que se encaixa perfeitamente nessa história. E a frase diz assim, é muito fácil você se livrar das suas responsabilidades. O difícil é você arcar com as consequências de ter fugido das suas responsabilidades. É muito fácil, meus irmãos, eu fugir de algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver. O difícil depois vai ser eu lidar com o peso da consequência por ter fugido daquilo que eu deveria ter feito. E aí, meus irmãos, Jacó ele cria todo um plano. Ele cria todo um esquema que nós lemos aqui em Gênesis 32, 22. Ele separa, os seus servos, as suas esposas e os seus filhos em 2 grupos, pensando, se o meu irmão vier contra mim para me atacar,
pelo menos uma parte do pessoal vai conseguir se salvar. Porque, meus irmãos, Jacó ouve que Esaú está indo ao encontro dele com 400 homens. Será, meu irmão, que Esaú queria briga com Jacó, sim ou não? Alguém que vai te encontrar com mais 400 pessoas contra um. Será que ele queria uma confusão naquele dia? Sim ou não? Com certeza. Só que aí, meus irmãos, ele separa, né, todos os bens que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito gado, ele separa tudo isso que ele tinha em 3 grupos. Ele fala, olha, quando meu irmão estiver vindo na direção de vocês, vai o primeiro e fala o seguinte, olha, Jacó é um homem muito rico, e ele mandou um presente para você, Esaú, como um pedido de desculpas. O que Jacó, meu irmão, estava tentando fazer? Estava tentando diminuir a raiva que Esaú sentia dele com um presente. Quem nunca, né, meus irmãos? Você que é marido, você entende muito bem o que eu estou falando aqui nessa noite. Você talvez já tentou aplacar a ira da sua esposa com um presente, né? Com um bombom, com uma flor, com um colar. Não sei se deu certo, mas eu sei que você já tentou fazer isso. E é exatamente, meus irmãos, o que Jacó está tentando fazer. Né? Manda, né, as 3 partes, uma por vez, para ver se até na terceira Esaú já está mais calmo e não está querendo mais me matar. Só que aí, meus irmãos, quando Jacó fica sozinho nesse lugar chamado Val do Jaboque, Deus aparece para ele. A palavra diz aqui um homem, mas esse homem que apareceu no Val de Jaboque era o próprio Deus. Meus irmãos, Deus aparece para Jacó quando ele fica sozinho. E agora, meus irmãos, Deus começa a ajustar contas com Jacó, antes que Jacó possa se tornar finalmente Israel. Vocês estão comigo ainda, gente? Vamos voltar para o texto, então. Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Ele reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Nós falamos, ele dividiu em 2 grupos. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Meus irmãos, quando nós vamos até Deus, quando Deus se encontra conosco, assim como ele se encontrou com Jacó, meus irmãos, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E a primeira coisa, meus irmãos, que vai acontecer quando a gente se encontrar com o Senhor e nós estivermos a sós com Ele, meus irmãos, a gente vai começar a entender que o problema que a gente tem, na verdade, não é com o nosso irmão. O problema que nós temos muitas vezes é um problema com o próprio Deus. E eu explico. O problema, meus irmãos, que Jacó tinha para resolver, na verdade, não era um problema simplesmente com o seu irmão, mas era um problema com o próprio Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui com você, não está na Escritura, mas para a gente poder compreender esse momento da história. Meus irmãos, Rebeca perguntou para quem a respeito dos gêmeos que estavam na barriga dela? Com quem que ela conversou naquele dia? Com Deus. O que Deus respondeu para ela? Meus irmãos, o mais novo vai ser mais poderoso do que o mais velho. Meus irmãos, Rebeca gostava mais do mais novo ou do mais velho? Do mais novo. Você acha mesmo que durante toda a vida de Jacó, Rebeca não ficou lembrando para ele várias vezes aquilo que Deus tinha dito? Ô filhinho da mamãe, meu tesouro, meu querubim, Deus falou que você vai ser mais rico que o seu irmão. Deus falou que você vai ser mais poderoso do que o seu irmão. Deus falou para a mamãe estava grávida de você, que a nação que vai sair de você vai governar a nação que vai sair do seu irmão. Meus irmãos, Deus havia dito que abençoaria Jacó. E como eu falei, o que Jacó está tentando fazer até esse momento, ele está tentando se auto-abençoar. E por que, meus irmãos, Jacó está tentando se auto-abençoar? Porque Jacó não confia em Deus. Jacó, meus irmãos, está tentando fazer, ele bolou esse plano com a mãe dele para ser abençoado no lugar do irmão, porque, meus irmãos, no fundo, Jacó não acreditava naquilo que Deus tinha dito a respeito dele. E olha que loucura, gente, Jacó se tornou o tipo de gente que Deus reprova
para poder receber aquilo que Deus havia prometido. Ele queria tanto receber aquilo que Deus havia prometido, que no meio do caminho ele se tornou o tipo de gente que Deus reprova. E aqui, meus irmãos, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Qual foi a mentira da serpente para Adão e Eva, meus irmãos? Quando vocês comerem do fruto, quando vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus é. E Deus é egoísta. Deus não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. Meus irmãos, uma pergunta. Adão e Eva não eram já semelhantes a Deus, sim ou não, gente? Eles já haviam, meus irmãos, sido criados imagem e semelhança de Deus. Eles não precisavam desobedecer a Deus para serem como Deus é. Eles já tinham sido criados à imagem e semelhança do Senhor. Só que agora, meus irmãos, Jacó, assim como Adão e Eva, se tornou o tipo de pessoa que Deus reprova para receber aquilo que Deus havia prometido. Ou seja, meus irmãos, o maior problema aqui não era entre Esaú e Jacó. Meus irmãos, o maior problema aqui na história era entre Jacó e Deus. E agora no Val de Jaboque, Deus, meus irmãos, está literalmente chamando Jacó para a briga. Deus está aparecendo ali na beirada daquele rio e falando, Jacó, cai dentro. Vamos aqui nós dois, 5 minutinhos, sem perder a amizade, para ver quem ganha. E olha, meus irmãos, Deus que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, está se permitindo lutar com o homem. Porque, meus irmãos, se Jacó ficou lutando com Deus até o sol raiar, meus irmãos, foi porque Deus permitiu. Se Deus não quisesse que aquela luta se estendesse todo esse tempo, Deus teria encerrado aquilo ali no primeiro momento. Mas agora, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso está se permitindo lutar com o homem. E muitas vezes, meus irmãos, quando eu e você nós formos até a presença de Deus, a presença de Deus para nós, gente, vai ser um lugar de luta, muitas vezes. Muitas vezes, meus irmãos, quando eu e você nós entrarmos na presença de Deus em oração, por exemplo, né, esse estar na presença de Deus para a gente vai ser um lugar de luta. E vai ser, meus irmãos, um lugar de luta porque muitas vezes o nosso problema não é com o nosso irmão, o nosso problema também é com Deus. Mas porque a gente está teimando em não se resolver com Deus, a gente está achando que o nosso problema é com o nosso irmão. Tem muita gente, meus irmãos, frustrada com Deus. Tem muita gente, meus irmãos, chateada com Deus. Ou talvez, melhor, com a imagem de Deus se construiu na própria cabeça. Só que a pessoa não está se resolvendo com Deus. A pessoa está descontando em quem está ao seu redor. A pessoa está descontando nos irmãos que estão à nossa volta. Sendo que o problema da pessoa não é com o irmão. O problema da pessoa é com Deus. Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Muitas pessoas estão com coisas a serem resolvidas com o Senhor, mas estão descontando em outras pessoas que nada tem a ver com esse problema. Depois, meus irmãos, que o pecado entrou no mundo, Deus desce no jardim para poder conversar com Adão. Ele pergunta, Adão, o que é que você fez? Qual foi, meus irmãos, a resposta de Adão para Deus? Deus, foi a mulher que você me deu. Como quem diz, Senhor, a culpa foi sua. Eu estava aqui sozinho, tranquilo. O Senhor me fez dormir, tirou uma costela, trouxe ela à existência e ela me fez comer do fruto. Foi a mulher que o Senhor me deu. A palavra diz, meus irmãos, que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas quem foi que Caim matou, meus irmãos? Foi Deus? Não, ele matou Abel. Porque, meus irmãos, em Abel era que estava a imagem de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, resolver as questões que nós temos com o Senhor. Porque, meus irmãos, o nosso lugar de oração, o lugar de presença de Deus, é o lugar onde nós podemos estar, meus irmãos, diante dele, sem máscara. Sem, talvez, atuar como um personagem. Sem forçar uma falsa espiritualidade. Quando nós nos colocamos diante de Deus, meus irmãos, nós podemos ser quem nós realmente somos. Só que, meu irmão, se eu vou para o meu lugar de oração para ficar performando uma espiritualidade,
Se eu não vou resolver as questões que eu tenho com o Senhor, eu vou continuar descontando dos meus irmãos. Porque talvez, meus irmãos, o que nós precisamos quando nós vamos orar é rasgar o nosso coração diante de Deus de verdade. É sermos sinceros, meus irmãos, com o Senhor de verdade. É dizer, Deus, o meu coração está ferido. Deus, eu ouço o pastor falando todo domingo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas, Deus, eu não estou conseguindo enxergar isso na minha vida. Deus, por que é que parece que está todo mundo recebendo alguma coisa e eu não estou recebendo nada? Deus, por que é que parece que o Senhor está sendo injusto e pegando pesado só comigo? Pastor, mas falar isso para Deus. Meu irmão, você pensa isso. Você só não verbaliza. E a gente vai andando, meus irmãos, pela vida com essas questões mal resolvidas com Deus. E a gente começa a ferir pessoas no caminho. A gente começa a transferir essa frustração que a gente sente para outras pessoas que nada tem a ver com essa história. Então, talvez, meus irmãos, o convite dessa mensagem hoje à noite para nós seja, da próxima vez que você se colocar diante do Senhor em oração, rasgue o seu coração. Meus irmãos, Deus nos conhece do avesso. Salmo 139, quando nós ainda éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Sim ou não, gente? E aí pergunta, como é que você vai se esconder de Deus? Como é que você vai ocultar ou tentar ocultar alguma coisa de Deus? Como é que você vai se colocar diante do Senhor em oração, dizendo, Deus, está tudo ótimo. Senhor, está tudo perfeito. Hoje eu quero, só agradecer ao Senhor. Está tudo a mil maravilhas. Só que, meus irmãos, se tivesse tudo ótimo, se tivesse tudo mil maravilhas, você não estaria descontando as suas frustrações em outras pessoas. Se tudo, meus irmãos, estivesse talvez realmente bem com a gente, nós não estaríamos ferindo pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema. E muitas vezes, meus irmãos, o lugar de presença de Deus para nós vai ser um lugar de luta. E não estou pregando aqui hoje à noite que você vai vencer Deus na oração, não, gente. Deus, ele vai te vencer na oração. É esse justamente o ponto. Deus vai te levar para o lugar da oração para que ele possa vencer você. Só que, meus irmãos, nós vamos descobrir muitas vezes diante do Senhor que o nosso problema não são as pessoas. Nós vamos descobrir muitas vezes diante do Senhor que o problema não é o nosso chefe. O problema não é o seu colega de trabalho. Muitas vezes o problema é você. Falar com um sorriso no rosto. E por quê, meus irmãos? Porque nós não estamos nos colocando diante do Senhor em sinceridade. Nós não estamos, meus irmãos, rasgando talvez o nosso coração para a pessoa que pode resolver a nossa situação. Sim ou não, gente? O Senhor te conhece. O Senhor me conhece. Nós não podemos, meus irmãos, escapar do olhar do Senhor. E graças a Deus por isso. Ainda bem que nós não podemos escapar. Nós temos, meus irmãos, alguém a quem recorrer. Nós não precisamos sair por aí ferindo as pessoas, matando pessoas, traindo pessoas, quando na verdade, meus irmãos, nós precisamos resolver o nosso problema com Deus. Então talvez hoje à noite Deus esteja te chamando para uma briga. Talvez hoje à noite Deus esteja te chamando para uma luta. Deus esteja te chamando para você rasgar o seu coração como você nunca fez, para que você possa, meu irmão, finalmente resolver as suas questões e caminhar, viver a sua vida em paz. Amém, gente? Estão felizes ainda? Amém? O texto continua. Gênesis 32, versículo 25. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Meus irmãos, além da presença de Deus ser esse lugar que a gente muitas vezes vai descobrir que o nosso problema não é com o nosso irmão, mas é com Deus.
Meus irmãos, o lugar da presença de Deus também é o lugar da gente ser marcado por Deus. O lugar da presença de Deus, meus irmãos, também é o lugar da gente ser vencido por Deus. Todo homem e toda mulher, meu irmão, que se encontrou com Deus ao longo da história da Bíblia, a vida dessa pessoa, gente, foi completamente transformada. Sim ou não, gente? A vida de Jacó está prestes a ser mudada. E a ser mudada de maneira tão profunda que depois dessa briga aqui, nem mesmo mais o nome dele seria o mesmo. Porque, meus irmãos, a presença de Deus deixa uma marca em nós. A presença de Deus, meu irmão, deixa uma marca em você. Eu gosto muito do exemplo que o pastor Paul Washer fala sobre sermos marcados pela presença. Ele fala, vamos imaginar o seguinte, você marcou um jantar comigo às 9 horas da noite e não apareceu. Só que aí você aparece no restaurante às 9h30 dizendo o seguinte, pastor, me perdoa pelo atraso. Eu estava vindo para cá de a pé e no caminho uma carreta me atropelou, passou por cima de mim. Sabe como é, né? Noite de sexta-feira. Mas agora são 9h30 e eu cheguei aqui para o nosso jantar. Meu irmão, se você fala para mim que você foi atropelado por uma carreta e você chega no restaurante intacto, engomadinho, calça passada, camisa bem passada, eu vou acreditar que você de fato foi atropelado por uma carreta, sim ou não? Meus irmãos, as pessoas que foram encontradas por Deus, a vida dessas pessoas fica marcada, gente. Não tem como a gente ser encontrado, né, com perdão da expressão, pela carreta da graça de Deus, meus irmãos, e permanecermos as mesmas pessoas que nós éramos, gente. Não tem como nós nos encontrarmos com o maior amor do mundo e, meus irmãos, continuarmos levando a mesma vida que nós vivíamos. Gente, não dá para nós nos encontrarmos com Deus e a gente sair ileso desse encontro. Você viu Deus, você percebeu Deus. Você não viu o pastor, você viu Deus. Você viu o Criador e sustentador de todas as coisas. Como é que você sai ileso do encontro desse? Como é que você sai normal depois de um encontro como esse? Quando nós, meus irmãos, nos encontrarmos com Deus, Ele vai tocar não na nossa coxa, Ele vai tocar o nosso coração. A palavra de Deus diz, né? Circuncidem o coração de vocês, porque essa é a verdadeira circuncisão. Meus irmãos, são nos nossos encontros com Deus que Ele vai circuncidar o nosso coração. Que Ele vai tirar os nossos excessos, que Ele vai nos transformar em pessoas parecidas com o Filho dEle. Meus irmãos, são nos nossos encontros com Cristo que Ele vai nos vencer. E, meu irmão, não existe vitória maior nessa vida para um homem e uma mulher do que sermos vencidos por Deus. Não existe, meus irmãos, vitória maior nessa vida do que eu e você sermos vencidos por Deus. E essa, meus irmãos, é a maior marca de alguém que está tendo encontros com a presença de Deus. Você concorda comigo? Porque eu posso, meus irmãos, chegar aqui amanhã no estudo e dizer para o pessoal, meus irmãos, vocês não sabem o que é que aconteceu nessa madrugada. Deus apareceu no meu quarto. Eu vi Deus face a face. E de alguma maneira saí vivo, né, para poder contar a história. Só que, meus irmãos, talvez na nossa cabeça, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que viu Deus, é uma pessoa cheia de poder, é uma pessoa cheia de sinais, é uma pessoa cheia de dons. Só que, meus irmãos, uma pessoa que se encontra todos os dias com o Senhor, meus irmãos, além de tudo isso, é uma pessoa que reconhece as suas próprias fraquezas. É alguém, meus irmãos, que reconhece as suas próprias vulnerabilidades e reconhece o quanto precisa de Deus. Poxa, pastor, eu ouvi a sua pregação no domingo, eu fui para o meu lugar de oração, eu rasguei o meu coração, eu falei com Deus, eu entrei na presença de Deus, só que Deus foi lá, tocou minha coxa e me deixou manco. Eu fui até Deus achando que Deus iria fortalecer as minhas pernas. Eu fui até Deus achando que Deus ia me dar um tênis novo. Eu fui até Deus achando que Deus ia me dar uma panturrilha definida. Mas Deus me deixou manco de uma perna, pastor. Que história é essa? Que encontro com a presença de Deus é esse?
que ao invés de me fazer correr mais rápido, né, me transformou numa pessoa manca. Meus irmãos, se Deus simplesmente fortalecesse as suas pernas, se Deus simplesmente te desse um par de tênis novos, quando você chegasse na linha de chegada, o mérito seria seu. Não, veja bem, eu corri. Veja bem, eu me esforcei. Veja bem, eu oro 3 horas por dia. Não, veja bem, eu não faço isso e não faço aquilo. Só que, meus irmãos, de novo, a nossa vida é explicada pela verdade de Deus. Quando você vê alguém que treinou, alguém que se esforçou, alguém que tem o melhor tênis, é muito fácil você pensar, essa pessoa chegou na frente por quê? Tem o melhor tênis. Treinou, se esforçou. Agora, meus irmãos, quando você está na linha de chegada de uma corrida e você vê uma pessoa que chegou mancando, meus irmãos, o nosso único pensamento é, foi Deus. Se o fulano e a fulana mancando conseguiram chegar até o final, é porque Deus fez ele conseguir. É porque Deus fez ela conseguir. Não foi o próprio esforço, não foi a própria força, foi Deus. Meus irmãos, nenhuma pessoa que se encontrou de verdade com Jesus fica batendo no peito toda hora e dizendo, vejam como eu sou espiritual. Vejam como eu sou poderoso, vejam como eu sou ungido. Meus irmãos, quem se encontra com Deus reconhece as suas próprias fraquezas. E reconhece que se não fosse Deus, essa pessoa não estaria no lugar aonde ela está. É Deus, meus irmãos, que nos dá força. É Deus que nos dá capacidade, meus irmãos, para fazer aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos fazer. Meus irmãos, a minha melhor professora do seminário é uma mulher já de uma certa idade, que tem TDAH e dislexia. Essa mulher dava 2 horas de aula sobre Antigo Testamento, Novo Testamento e História da Igreja. Sem slide, sem tablet, sem anotação e sem caderno. Como é que você explica isso? Como é que você explica uma situação dessa? TDAH e dislexia, juntas. Separadas, gente, já são um terror. Imagina juntas. A nossa vida, meus irmãos, é explicada pela verdade de Deus. Nós vamos nos encontrar com Ele e Deus vai marcar a nossa vida. Nós vamos nos encontrar com Ele e Deus vai marcar a nossa história. Mesmo no meio das suas fraquezas, meus irmãos, Deus ainda pode fazer alguma coisa disso. A palavra vai dizer que o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne e durante 3 vezes ele pediu para que Deus removesse esse espinho. E qual foi, meus irmãos, a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Poxa, pastor, me encontrei com Deus e saí desse encontro mancando. A graça do Senhor te basta. Não é o seu mérito, não é o meu talento, não são os nossos dons, meus irmãos, é Deus. Sempre foi Deus e vai continuar sendo Deus. Não é porque todas as suas tentativas deram errado que agora Deus vai entrar na história. Desde o começo, meu irmão, sempre foi Deus. Desde quando você era uma substância ainda informe no ventre da sua mãe, sempre foi Deus. Então, meus irmãos, ainda que mancando, a gente prossegue. Ainda, meus irmãos, que com a coxa ferida, a gente não desiste. Deus se encontra com a gente, toca a nossa coxa, e a gente talvez saia desse encontro mancando. Só que, meus irmãos, é muito melhor mancar em direção a Canaã do que ter 2 pernas boas para correr na direção oposta de onde Deus está. Eu vou repetir. É muito melhor, meu irmão, mancar em direção a Canaã ou em direção à eternidade do que ter 2 pernas boas e correr na direção oposta de onde Deus está. Meus irmãos, o Evangelho é um chamado para que a gente dependa de Deus. O chamado de Jesus é: quem quiser vir após mim, quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é venham até mim, sejam curados, sejam libertos, depois saiam correndo na minha frente. Não, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém, meus irmãos?
Estão felizes ainda? Quero chamar o Paulo aqui de volta, por favor, para a gente poder orar daqui a pouco e já encerrar. Versículo 26, meus irmãos, do capítulo 32. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você perguntou o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. A última coisa, meus irmãos, que o encontro com a presença de Deus pode fazer na nossa vida, eu encerro a mensagem aqui. Meus irmãos, o encontro com a presença de Deus redefine a nossa identidade. Então, quando a gente se encontra com Deus no Val do Jaboque, a gente entende muitas vezes que o nosso problema é com Deus, não é com o nosso irmão. Que a gente precisa voltar para o lugar de oração, a gente precisa rasgar o coração, a gente precisa ser de verdade, porque tem que ser de verdade. Depois nós vamos descobrir que Deus vai deixar uma marca na gente. Porque nós nos encontramos com Ele, o Senhor vai deixar uma marca em nós. Só que agora, meus irmãos, a identidade de Jacó está sendo redefinida. Aqui no Val de Jaboque, o homem está perguntando para ele: quem é você? Qual é o seu nome? E, meu irmão, na última vez que fizeram essa pergunta para Jacó, ele disse: eu sou Esaú. O meu nome é Esaú. Só que agora, meus irmãos, Jacó não está mais diante de um homem praticamente cego. Agora, meus irmãos, Jacó está diante daquele que vê todas as coisas. Jacó agora no Val de Jaboque está diante do Deus que tudo vê. E agora a gente não tem mais como Jacó se esconder. E ele tem que dizer: eu sou Jacó. Eu sou aquele que agarra o calcanhar. Eu sou aquele que gosta de passar os outros para trás. Até aquele momento, meus irmãos, Jacó tentou ser todo mundo, menos a pessoa que Deus queria que ele fosse. E nessa última parte do encontro, Deus também está resolvendo essa questão com ele. Ele tentou ser o irmão dele, porque ele não confiava em Deus, porque ele não estava bem resolvido acerca de quem ele era, mas agora Deus está perguntando mais uma vez: quem é você? E é, meus irmãos, na presença de Deus que a gente vai também conseguir responder essa pergunta: quem é você? Nós falamos sobre isso aqui na segunda-feira. As pessoas no mundo hoje continuam se perguntando: quem sou eu? Só que, meus irmãos, são poucas as pessoas que vão até Deus para fazer para Deus essa pergunta: Senhor, quem eu sou? Senhor, quem o Senhor deseja que eu seja? Senhor, o que é que o Senhor sonhou para mim? Porque eu penso muitas coisas, as pessoas pensam muitas coisas ao meu respeito, mas quem o Senhor diz que eu sou? Meus irmãos, somente depois da gente se resolver com Deus é que a gente vai conseguir se resolver com o espelho. Somente depois que você se resolver com Deus, você vai conseguir se resolver com o espelho. Muitas pessoas estão invertendo a lógica. Pedro, eu preciso de mais autoestima. Eu preciso gostar mais de mim, pastor. Não, você precisa conhecer quem é o Deus que te criou. Você precisa conhecer a pessoa que te trouxe à existência. Você precisa rasgar o seu coração diante do Senhor e encontrar nele quem você é. Em Marcos 3, meus irmãos, Jesus se encontrou com um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas, atrofiadas. Jesus chama aquele homem e fala: me mostra a sua mão. Jesus não fala qual mão. Podia ser a mão boa, sim ou não, gente? Mas aquele homem naquele dia foi vulnerável. Ele mostrou a mão ressequida. Ele mostrou a mão doente. Como quem diz: é aqui que eu preciso de ajuda. É aqui que é impossível. É aqui que eu preciso que o Senhor toque, porque eu já tentei e não consegui fazer.
Outras pessoas já tentaram e não conseguiram fazer. Outras coisas já tentaram e não conseguiram curar isso aqui, Jesus. Então é aqui que eu preciso que você me toque. Só que isso, meus irmãos, vai pedir da gente sinceridade diante do Senhor. Meus irmãos, Deus não tem problema nenhum com aquilo que a gente ainda não é. Porque olhando para a sua vida, tem coisas que você ainda precisa melhorar, sim ou não? Ou estou sozinho aqui? Existem faces do caráter de Cristo que ainda não se manifestaram em você. Só que, meus irmãos, aquilo que nós ainda não nos tornamos, a cruz é capaz de cobrir. A graça de Deus é capaz de cobrir. E Deus, meus irmãos, não tem problema nenhum com isso, mas Deus tem problema com quem a gente finge ser. Deus tem problema, meu irmão, com o personagem que muitas vezes nós criamos para vir à igreja. Que muitas vezes nós criamos para conversar com o pastor. Que muitas vezes nós criamos para conversar com os irmãos. E Deus continua nos perguntando: quem é você? E o texto termina dizendo no versículo 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Meu irmão, eu te pergunto, quem é a pessoa que um dia nós contemplamos e que salvou a nossa vida? Quem é a pessoa que um dia você viu no seu coração e salvou a sua vida? Diga em voz alta: Jesus. Jacó viu Deus e a sua vida foi salva. E, meus irmãos, mais do que isso, naquele dia Jacó descobriu que a satisfação que ele tanto procurava estava na face de Deus. Pastor, depois dessa palavra, o Senhor quer dizer, o Senhor está prometendo que eu vou receber aquilo que eu mais quero? Eu não sei. Eu oro para que sim. Se fizer parte do plano do Senhor para a sua vida, eu oro para que de verdade você receba. Mas, meus irmãos, a mensagem de hoje à noite é aquilo que torna de verdade um homem e uma mulher abençoados já está disponível para nós. Aquilo, meus irmãos, que te torna de fato abençoado, abençoada, já está disponível para você. E não é chave de carro, não é chave de casa, não é dinheiro, é a presença do próprio Deus. Isso está disponível para você. Meus irmãos, a bênção que a gente tanto procura está na face de Deus. A tranquilidade que você tanto procura está na face de Deus. O amor que você não recebeu e queria ter recebido está na face de Deus. O reconhecimento que você batalha todo dia para receber das pessoas e muitas vezes não encontra, está na face de Deus. É somente Ele, meus irmãos, que pode nos tornar pessoas completamente satisfeitas. E quando nós vamos para o nosso lugar de oração, nós podemos pedir, talvez não por mais coisas, mas por mais do Senhor. É isso que está disponível para você, meu irmão, todos os dias. Só que talvez para isso você precise responder hoje à noite essa pergunta: quem é você? Jacó, quem é você de verdade? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. E refletir a respeito dessa história, que pode ser a sua história. Pode ser a minha história. Talvez, meus irmãos, nessa noite o Senhor esteja nos chamando para nos encontrarmos com Ele, para lutarmos com Ele. Não para a gente vencer, mas para a gente ser vencido. Não para a gente triunfar, mas para Ele triunfar sobre o nosso coração. E essa é a sua vitória. Essa é a sua bênção. É isso, meus irmãos, que traz vida para a gente quando Deus nos vence. Quando Deus nos faz entender que nós dependemos dEle e somente dEle. Jesus, nessa noite, ainda que aqui não seja a nossa casa, não estejamos no nosso quarto, Senhor, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração.
Nós queremos pedir ao Seu Espírito Santo que está aqui nesse lugar, para que nos ajude mais uma vez em sinceridade a rasgar o nosso coração diante do Senhor. Porque, Deus, muitos de nós fugiram, deixaram para trás as suas responsabilidades. E agora estão precisando encarar as consequências daquilo que foi deixado para trás. Senhor, talvez muitos de nós nessa noite achamos que temos um problema com o nosso irmão, achamos que temos um problema com o fulano ou com o ciclano, mas nós precisamos nos resolver com o Senhor. Porque, Deus, talvez há muito tempo nós não nos colocamos diante da Sua presença. Senhor, talvez há muito tempo nós não abrimos a nossa boca para derramar o nosso coração diante de Jesus. E, Senhor, ainda assim, muitas vezes nós queremos culpar o Senhor por aquilo que tem acontecido. Quando nós não estamos sendo fiéis, muitas vezes, ao compromisso que nós firmamos com o Senhor um dia, talvez aqui nesse lugar. Então, Deus, nessa noite, nos ajude a sermos sinceros diante do Senhor. Deus, nessa noite, nos ajude a rasgar o nosso coração de verdade, não somente aqui, mas na nossa casa, em todos os lugares, em todas as oportunidades que nós tivermos de estar diante do Senhor. Nós queremos rasgar o nosso coração em sinceridade. Jesus, ainda que essa seja uma oração talvez perigosa de ser feita nos dias que nós vivemos, Senhor, vem arrancar as nossas máscaras nesses dias. Porque nós queremos, Pai, sermos pessoas de verdade. Nós queremos ser pessoas que conhecem o Senhor de verdade. Nós não queremos performar uma vida perfeita. Nós não queremos performar uma espiritualidade completa. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, Deus, a nossa oração é para que o Seu Espírito Santo possa soprar sobre nós nessa noite e dizer quem de fato somos. Diga para nós, Senhor, nessa noite quem nós de fato somos. Deixe as Suas verdades virem sobre nós nessa noite. Deixe a Sua vontade vir sobre nós nessa noite. Pai nosso que estás no céu, que venha o Seu reino e que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita, Senhor, a Sua vontade na nossa vida, como é feita agora mesmo no céu. Que nós sejamos, Senhor, conhecidos por sermos o povo da presença de Deus. Que nós sejamos conhecidos por sermos homens e mulheres que buscam a Sua face e que encontram satisfação na Sua face. Nós não queremos, Senhor, nós não precisamos ser nenhuma outra pessoa. Nós queremos ser quem o Senhor nos criou para ser. Então, Jesus, marca a nossa vida nessa noite. Marque o nosso coração nessa noite, para que nós possamos reconhecer, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor desesperadamente em todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha. Precisamos do Senhor. Deus, muito obrigado, porque aquilo que nos torna verdadeiramente abençoados está disponível para nós. Nós cantamos aqui, um dia um véu foi rasgado, um dia uma ponte foi reconstruída e nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso à sala do trono e essa, Senhor, é a nossa bênção. Essa, Senhor, é a nossa vitória. Isso é o que nós recebemos do Senhor naquela cruz, vida e vida em abundância. Uma vida onde o Senhor é tudo em todas as coisas. Então, Senhor, continue nos ensinando a como viver essa vida para a glória e para o louvor do Seu nome. Até que o nosso nome tenha sido trocado. Até que a nossa vida tenha sido mudada. Nós continuaremos caminhando em direção ao Senhor. Nós continuaremos obedecendo a Sua voz. Nós continuaremos caminhando, ainda que mancando, para que nós possamos chegar até a eternidade
e finalmente contemplar o Senhor face a face, como o Senhor sempre sonhou para nós. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença manifesta nesse lugar e também nas nossas vidas, em nome de Jesus.